Você já reparou que existe uma figura geométrica aparentemente simples que aparece repetidamente em diferentes culturas, monumentos antigos, obras de arte e até em construções modernas? Um símbolo discreto, silencioso, mas que desperta curiosidade há séculos, o cubo negro. Algumas pessoas enxergam apenas um formato comum. Outras acreditam que ele representa algo muito mais profundo, ligado à disciplina, ao tempo, à consciência e à transformação interior. Mas por que esse símbolo desperta tantas interpretações diferentes? Será coincidência que ele apareça em contextos tão distintos, separados por milhares de anos de história? Ou será que existe uma razão para que a humanidade continue retornando a essa mesma imagem? Neste vídeo, não vamos tratar teorias como fatos nem alimentar especulações sem fundamento. Vamos explorar a história, o simbolismo e as interpretações que cercam o chamado cubo negro de Saturno, entendendo por que tantas pessoas acreditam que ele representa uma poderosa metáfora sobre a maneira como construímos nossa realidade. E talvez, ao final deste vídeo, você descubra que o verdadeiro mistério nunca esteve no cubo, mas na forma como a sua própria mente organiza o mundo. Ao longo da história, Saturno sempre ocupou um lugar especial no imaginário humano. Muito antes de ser conhecido como um planeta pelos telescópios modernos, ele já aparecia em antigas tradições como um símbolo relacionado ao tempo, aos ciclos da vida, à responsabilidade e aos limites da existência. Diversas culturas atribuíam significados diferentes a Saturno, mas quase todas compartilhavam uma ideia em comum: ele representava a necessidade de amadurecimento. O cubo, por sua vez, sempre foi associado à estabilidade, à estrutura e à ordem. Quando essas duas imagens passaram a ser relacionadas em interpretações esotéricas modernas, nasceu uma narrativa que desperta enorme curiosidade. Algumas pessoas enxergam nessa união um símbolo do controle, outras, um convite ao autodomínio. Independentemente da interpretação, existe algo interessante: o cubo não muda de forma facilmente. Ele permanece firme, sólido e equilibrado, como se lembrasse constantemente que toda construção duradoura precisa de uma base consistente. É importante compreender que não existe consenso histórico afirmando que o chamado cubo negro de Saturno tenha um único significado universal. Muitas ideias populares surgiram recentemente, impulsionadas pela internet e pelas redes sociais, misturando filosofia, simbolismo, astrologia e interpretações pessoais. No entanto, o fato de existirem diferentes leituras não diminui o fascínio que esse símbolo exerce sobre milhões de pessoas. O cérebro humano sempre buscou padrões. Desde os tempos antigos, símbolos serviram para transmitir ideias complexas sem a necessidade de palavras. Um simples desenho podia representar coragem, sabedoria, proteção ou prosperidade. Por isso, quando o mesmo formato aparece repetidamente em diferentes lugares, nossa mente naturalmente tenta encontrar conexões. Essa característica faz parte da própria maneira como o cérebro interpreta o mundo, criando significado mesmo quando não existem respostas definitivas. Existe uma pergunta que talvez seja mais importante do que descobrir o verdadeiro significado do cubo: por que certos símbolos conseguem provocar emoções tão intensas? A resposta pode estar no funcionamento do subconsciente. Muito antes de compreendermos racionalmente uma imagem, nosso cérebro já começou a interpretá-la emocionalmente. É exatamente por isso que marcas investem bilhões na construção de logotipos, que religiões utilizam símbolos há milhares de anos e que civilizações antigas deixaram monumentos repletos de formas geométricas cuidadosamente planejadas. O subconsciente aprende através de imagens. Ele responde muito mais rapidamente a símbolos do que a longas explicações. Talvez seja justamente esse o motivo pelo qual determinadas figuras continuam despertando tanta curiosidade até hoje. Elas falam diretamente com uma parte da mente que dificilmente conseguimos acessar conscientemente. Quando falamos sobre prosperidade, essa compreensão ganha ainda mais importância. Observe como praticamente todas as pessoas possuem símbolos associados ao dinheiro, ao sucesso ou à abundância. Alguns carregam moedas antigas, outros usam determinados objetos como lembretes de seus objetivos. Independentemente de qualquer crença espiritual, esses elementos exercem um efeito psicológico poderoso. Eles direcionam a atenção. E aquilo que recebe atenção constante tende a ocupar mais espaço nas decisões do dia a dia. Talvez a verdadeira força de um símbolo não esteja em um suposto poder oculto externo, mas na capacidade que ele possui de reorganizar internamente a maneira como você pensa, sente e age. Afinal, uma mente focada em oportunidades inevitavelmente começa a perceber caminhos que antes passavam despercebidos. Outro aspecto fascinante do cubo é a ideia de estrutura. Observe um prédio, uma empresa sólida ou qualquer patrimônio construído ao longo do tempo. Todos possuem algo em comum: uma base firme.
O cubo representa exatamente essa estabilidade. Enquanto a sociedade moderna valoriza velocidade e resultados imediatos, o símbolo do cubo parece transmitir a mensagem oposta: crescer exige fundamento. Não existe riqueza sustentável construída apenas sobre impulsos emocionais. As maiores fortunas do mundo normalmente nasceram de processos longos, disciplina constante e decisões repetidas ao longo dos anos. Talvez o verdadeiro ensinamento escondido nessa figura geométrica seja justamente esse: prosperidade não é um evento, mas uma estrutura que precisa ser construída diariamente. Existe também um detalhe curioso frequentemente ignorado. O cubo possui 6 faces perfeitamente equilibradas. Nenhuma delas é maior ou menor que a outra. Essa simetria inspirou diversos filósofos antigos a utilizarem essa forma como representação do equilíbrio entre diferentes áreas da vida. Afinal, de que adianta conquistar riqueza financeira enquanto a saúde, os relacionamentos ou a paz interior desmoronam? Prosperidade verdadeira dificilmente existe quando apenas uma dimensão da vida cresce enquanto todas as outras permanecem em colapso. Talvez seja por isso que tantas tradições associem a evolução ao equilíbrio, e não ao excesso. O subconsciente interpreta a harmonia como segurança, e segurança favorece decisões mais inteligentes. Nas últimas décadas, diversas teorias passaram a afirmar que determinados grupos utilizariam o cubo como um símbolo secreto de poder. Embora essas narrativas despertem enorme curiosidade, é importante separar interpretações culturais de fatos historicamente comprovados. O verdadeiro valor desse tema talvez não esteja em descobrir quem utiliza determinado símbolo, mas em compreender por que símbolos exercem tanta influência sobre a mente humana. Quanto mais você entende o funcionamento do seu próprio subconsciente, menos depende das interpretações dos outros. Você deixa de buscar respostas exclusivamente no mundo externo e passa a desenvolver consciência sobre aquilo que realmente direciona sua vida, suas crenças, seus hábitos e sua percepção da realidade. Existe um exercício simples que pode transformar completamente a maneira como você observa qualquer símbolo. Em vez de perguntar imediatamente o que isso significa, experimente perguntar o que isso desperta dentro de mim. Essa pequena mudança desloca o foco da especulação para o autoconhecimento. Talvez uma mesma imagem provoque medo em uma pessoa e inspiração em outra. O símbolo permanece exatamente igual, o que muda é o observador. Essa é uma das maiores lições da mente humana. Frequentemente não reagimos ao mundo como ele é, mas como aprendemos a interpretá-lo. E quando essa interpretação muda, nossas escolhas começam a mudar junto com ela. Talvez o maior segredo sobre o cubo negro de Saturno seja justamente este: ele funciona como um espelho. Não porque possua algum poder mágico comprovado, mas porque desperta perguntas profundas sobre ordem, disciplina, limites, tempo e construção da própria realidade. Enquanto algumas pessoas enxergam apenas uma figura geométrica, outras utilizam esse símbolo como um lembrete diário de que toda transformação começa internamente. Independentemente da crença de cada um, existe uma verdade difícil de contestar: aquilo que alimentamos continuamente dentro da mente acaba influenciando nossas decisões. E são justamente essas decisões repetidas que constroem, pouco a pouco, o destino financeiro, profissional e emocional de qualquer pessoa. No final das contas, talvez a pergunta nunca tenha sido se o cubo negro de Saturno guarda um segredo escondido da humanidade. A pergunta mais importante é outra: quais símbolos governam silenciosamente a sua mente todos os dias? Eles fortalecem sua confiança ou alimentam seus medos? Direcionam sua atenção para oportunidades ou apenas reforçam limitações? O verdadeiro poder não está em um objeto, mas na consciência que você desenvolve ao observar aquilo que influencia sua percepção da realidade. Quanto mais você aprende a escolher conscientemente os símbolos, pensamentos e referências que alimenta diariamente, maior se torna sua capacidade de construir uma mentalidade de prosperidade sólida e duradoura. Se este conteúdo expandiu sua visão, deixe o seu like, inscreva-se agora no canal Mente Milionária e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é um convite para compreender melhor a mente, desenvolver uma nova forma de pensar e construir uma vida guiada pela consciência, pela disciplina e pela verdadeira prosperidade. Até o próximo vídeo.